todos e a todas. Mais um dia de Evangelho com Jesus e todos os espíritos fraternos. E é claro, hoje também teremos a colaboração de nosso irmão Richard e também do nosso irmão Jacinto, com preces, fluidificação de nossas águas, sintonizados com nosso Pai Maior. Para o momento de agora, teremos o Evangelho segundo o Espiritismo, uma reflexão sobre a introdução de o Evangelho segundo o Espiritismo, objetivo desta obra. Vamos lá? As matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. As 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias. A última permaneceu inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno onde todos os cultos podem reunir-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais constituiu matéria das disputas religiosas, sempre e por toda parte suscitadas pelas questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, as seitas nele teriam encontrado sua própria condenação, visto que a maioria delas se agarra mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, aquele código é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida e privada, o princípio de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É finalmente e acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos ocultava a vida futura. É essa parte que será o objeto exclusivo desta obra. Bom, Kardec, como sempre, desde já, nos apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo com o objetivo desta obra, quando ele nos faz lembrar que as 5 partes, entre todas elas, a única que nenhuma religião, homens e mulheres, poderá questionar é exatamente o ensino moral. Todas elas podem servir de questionamentos, com exceção o ensino moral. Esse código divino, onde a lei de amor vem ser apresentada pelo Cristo, quando nós estamos conhecendo, meditando, verdadeiramente sentindo o Evangelho de Jesus, é claro que nós vamos vivenciando. E esta vivência desta lei de amor é exatamente fazer ao outro o que desejaríamos que fosse feito por cada um de nós, que seria a própria lei de justiça. Ora, nenhum de nós chegaremos a ter a felicidade tão desejada se não praticarmos essa lei de justiça. E o Evangelho de Jesus, dentro da organização pelo nosso querido irmão, professor Kardec, pelo nosso Mestre Jesus, por todos os espíritos superiores de primeira ordem, é claro, quando eles vieram organizar o seu Evangelho, mostrando e apresentando a essência que é a lei de amor. Que cada um de nós possamos sempre estar unidos, os homens e mulheres, todas as religiões, com certeza, se buscarem no dia a dia colocar o código moral do Cristo, o código divino, como instrumento de prática diária, com certeza
nós iremos avançar e poder entender a nossa relação mais profunda, mais íntima com Deus, nosso Pai. Que continuemos com Jesus e todos os espíritos fraternos na luz e na prática do bem constante. Muita paz. Queridos irmãos, muita paz, cordial boa noite. Antes da prece, lembremos o que diz o Espírito André Luiz. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar aberta ante o infinito, absorvendo o orvalho nutriente de vida e luz. Podemos louvar, pedir e agradecer. Estamos solicitando o Senhor. Peçamos com fervor, fé e sinceridade. Roguemos nesse instante pelos diferentes segmentos necessitados de orações, dentre os quais citamos os doentes, nossos irmãos desencarnados, as crianças de modo geral, os milhões de desempregados no Brasil e no mundo, nossos irmãos coveiros, os que trabalham no serviço de limpeza, motoristas de aplicativos, ônibus e táxis, dentre outros, pelos profissionais da saúde, estão na linha de frente do trabalho que está sendo realizado em prol de todos, pelos profissionais da educação, os professores, pela nação brasileira, nos quais todos estamos inseridos, pelos idosos, pelos que passam fome, as diversidades, as mais variadas. E nesse sentido, rogando aos céus por todos, comunguemos com o que diz Joana de Ângela em episódios da vida diária, sobre as adversidades e insucessos. Todos nos encontramos sujeitos ao que se convencionou chamar de adversidade. Uma tragédia, uma ocorrência marcante pela dor que produz um acontecimento nefasto, a perda de uma pessoa querida, constitui infortúnios que maceram, prejuízos financeiros, danos morais, enfermidades catalogadas como irreversíveis, são adversidades desastrosas em muitas existências. No entanto, se a vida fosse encarada sob o ponto de vista espiritual, o homem compreenderia a razão de tais insucessos e não se entregaria a desastres mais graves, quais a loucura e o suicídio, a fuga pelo álcool ou pelos tóxicos. A existência física não transcorre qual nau sem rumo em mar encapelado. Os atos exteriores e a conduta atual são mapas e rota para chegar ao destino pelo qual o indivíduo opta. Realmente desastrosos são os males que se praticam em relação ao próximo, pois que eles irão fomentar as adversidades de amanhã, que são os inadiáveis resgates do infrator. Trabalha para te impedir os infortúnios, especialmente os atuais, que defluem da insensatez, da malversação de valores, da malquerência. Entretanto, se for escolhido pelo insucesso de qualquer natureza ou algum sinistro, algum desastre, assume um comportamento de equilíbrio e enfrenta-os com serenidade. Tudo passa, às vezes mais rápido do que se espera. Contorna os danos causados e, se estiveres ferido no sentimento, confia no tempo que te pensará a chaga, ajudando-te a sair do embate mais forte, com visão mais clara a respeito da vida. Em qualquer circunstância, projeta-te mentalmente na direção do amanhã, vendo-te feliz como gostarias de estar. Com essa imagem positiva, avança, superando o primeiro momento inditoso e o próximo passo a passo, e te surpreenderás vitorioso
no alvo almejado. É o que devemos procurar fazer, queridos irmãos. Que Deus nos abençoe no decorrer dos estudos, reflexões, preces e radiações no decorrer da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Votos de muita paz. Amado Deus, permite que teus trabalhadores maravilhosos derramem fluidos salutares sobre essas águas e que todos e todas as consumirem possam receber bênçãos, paz, o remédio nas suas necessidades físicas ou espirituais. Pai amado, que o teu amor possa permanecer com cada um de nós, sendo aquele refúgio, aquele apoio, aquele socorro, consequências do teu amor, Pai amantíssimo. Assim seja.